Agora vamos fazer a correção da situação de aprendizagem 6. Atividade 1, construção de triângulos. O primeiro exercício, ele nos dá 4 segmentos, com medidas em centímetros. E aqui, vocês deveriam tentar construir os triângulos, diferentes a partir dessas medidas. E ver, se seria possível ou não possível. No próximo aqui, a gente já vai analisar, se seria possível ou não possível, a partir das medidas dadas. Para a gente construir um triângulo, a gente tem que verificar a condição de existência. Ou seja, o que é isso? É que em qualquer triângulo, a soma das medidas de dois lados é sempre maior que a medida do terceiro lado. Ou seja, se a gente pega duas medidas, a gente tem que somar essas medidas e ver se ela é maior que a medida do terceiro lado. Se ela é maior, ok, vamos verificar os três casos. Se ela já for menor, quer dizer que não forma um triângulo. Ou seja, pegando aqui o segmento AB, que é 4 centímetros, segmento CD, que é 9, e o segmento EF, que é 15. Vamos analisar. Se a gente somar 9 mais 15, vamos ter um resultado de 24. Certo? 24 é maior que o terceiro lado, 4 centímetros. Então, ok. Que é essa afirmação aqui, ó. Então, essa é verdadeira. Tá ok. Por enquanto, tá tudo ótimo. Agora vamos lá. Se a gente soma aqui, ó, o 4 com 15, vamos chegar em 19. 19 é maior que o terceiro lado, que a gente deixou agora como 9 centímetros. Ou seja, que esta aqui é verdadeira. Por quê? O terceiro lado, que é 9, é menor do que a soma dos outros dois. Então, ok. Agora, se a gente soma 4 com 9, temos aqui 13 centímetros. E o terceiro lado é 15 centímetros. Ou seja, a soma dos dois lados é menor do que o terceiro lado e não maior como deve ser. Ou seja, aqui ficou uma afirmação falsa. Por quê? O que deveria ser? O 15, o terceiro lado, deveria ser menor do que a soma dos outros dois. Mas isso não ocorreu. Então, com essas três medidas, a gente não consegue formar um triângulo. Agora, pegando as medidas 4 centímetros, 9 centímetros e 20 centímetros. Vamos ver se a gente consegue formar um triângulo. Se a gente pega 9 mais 20, 29 centímetros, certo? Soma de dois lados é maior do que a de um terceiro lado. Então, 29 é maior que 4. Ok, né? Por enquanto, essa afirmação verdadeira, podemos seguir. Se a gente pega 4 e soma com 20, vamos obter 24. 24 é maior do que 9, ou seja, a soma de dois lados é maior do que um terceiro lado. Então, verdadeira. Ok. Agora a última análise. 4 mais 9, 13.
13 é menor do que 20 e não maior. Lembra? Condição de existência, a soma de dois lados qualquer tem que ser maior do que a de um terceiro lado. Aqui ficamos com a soma menor. Então, uma afirmação aqui, ó, falsa. Ou seja, nessas três medidas a gente também não consegue formar um triângulo. Agora vamos pegar as medidas 4 centímetros, 15 e 20 centímetros. 15 mais 20, chegamos em 35. 35 é maior do que 4. Ou seja, a soma dos dois lados aqui é maior do que um terceiro lado. Então, ok, por enquanto. Agora vamos ver a próxima. 4 mais 20, 24. 24 maior do que 15, certo? A soma de dois lados maior do que um terceiro lado. Verdadeira, por enquanto tá tudo ok, né? Agora a última análise. Será que também vai dar tudo certo? Somando 4 mais 15, temos 19. 19 centímetros é menor do que 20. Ou seja, a soma aqui deu menor do que um terceiro lado. E o que deveria acontecer é a soma dar maior do que um terceiro lado. Ou seja, chegamos à conclusão que, com essas três medidas, a gente também não consegue formar um triângulo. Agora com as medidas 9 centímetros, 15 e 20. Se a gente somar 15 mais 20, vamos chegar em 35. 35 é maior do que 9. Então, ok. Se a gente pega e soma 9 mais 20, 29. 29 é maior do que 15. Então, a soma dos dois lados maior do que um terceiro lado. Então, né? Ok, por enquanto tudo ok. E agora, a última, né? Se a gente soma 9 com 15, temos 24. E 24 é maior do que 20. Ou seja, a soma de dois lados é maior do que a terceiro lado. Então, a gente verificou, né, a condição de existência. E conseguimos, né, com as três medidas, afirmar que a medida de dois lados é sempre maior que a medida do terceiro lado, fazendo as três análises. Ou seja, temos que, com essas medidas, a gente consegue formar um triângulo. Agora o próximo. É possível construir um triângulo com medidas, né, com os lados 10 centímetros, 5 centímetros e 4 centímetros? Demonstre, né? Justifique geometricamente. Ou seja, né, através do desenho. Se a gente for fazer, né, verificar a condição de existência algebricamente, né, com os números, a gente já vai ver que se a gente somar 5 com 4, vamos chegar em 9. E 9 é menor do que 10, certo? Ou seja, a soma de dois lados não vai ser, né, maior do que a do terceiro lado. Vai ser menor. Então, a gente já sabe que não vai ser possível construir. E como que a gente demonstra, né, isso? Por desenhos. A gente tem aqui, então, o lado maior, 10 centímetros. Colocamos aqui na nossa base, 10 centímetros. Temos 5 centímetros, né, de um lado
e 4 centímetros do outro lado. O que a gente pode perceber? Que, né, ficou um espaço vago aqui, ó, onde não foi possível construir o nosso triângulo, não foi possível, né, terminar essa construção. Ou seja, a resposta não é, né, a resposta não é possível construir um triângulo com as medidas dadas. E geometricamente falando, é o desenho mesmo, onde, né, mostra que não é possível, pois não forma um triângulo. Junte com seu colega e complete o fluxograma a seguir para a construção de triângulos, utilizando régua e compasso. Em seguida, comente também sobre as construções que fez e suas conclusões sobre dar certo ou não a construção de triângulos. Então, né, como que esse fluxograma ficaria? A gente tem um início, aí temos, né, que determinar as 3 medidas dos lados. Com essas 3 medidas, a gente vai traçar um segmento de reta com a medida do comprimento de um dos lados do triângulo. Com a ponta seca do compasso, em uma das extremidades do segmento de reta, e abertura igual à medida de comprimento de um segundo lado do triângulo, traçamos, né, um arco de circunferência. Com isso, com a ponta seca do compasso na outra extremidade do segmento de reta e a abertura igual à medida de comprimento de um terceiro lado do triângulo, trace, né, outro arco de circunferência. Será possível formar um triângulo? Se sim, né, com a régua, se sim, com a régua, unir as extremidades do segmento de reta com o ponto de intersecção, formado pelos dois arcos de circunferência. E aí a gente finaliza a construção de um triângulo. Então, né, o fluxograma do exercício 1.4 é exatamente assim. Atividade 2. Os ângulos dos triângulos, com auxílio de um transferidor, meça os ângulos internos de cada triângulo e some as medidas dos ângulos obtidos. Escreva um pequeno texto sobre sua análise em relação aos ângulos. Nesse exercício, né, vocês vão verificar os ângulos através, né, de um transferidor. Então, vocês vão, né, utilizar esse método e falar, né, qual que é a medida desses ângulos. O que a gente, né, tem que analisar é uma análise, né, que deve ser feita que a soma desses 3 triângulos, né, de cada um deles, 3 triângulos não, desculpa, dos 3 ângulos de cada um desses triângulos tem que resultar em 180 graus. Ou seja, se aqui a gente tem um triângulo, um ângulo A, B e C. A soma de A mais B mais C tem que ser igual a 180
e 80 graus. Provavelmente, né, vocês fazendo aí a medição dos ângulos, né, com o transferidor, talvez não dê um resultado exato, né, de 180, mas dê ali próximo a 180, né? Aí vocês vão ter que fazer uma aproximação, né, de resultados, porque às vezes, né, o transferidor, né, a gente fazendo o uso do transferidor, a gente pode errar ali em conta de alguns, de pouca coisa, né? Então sempre, né, não pode dar um resultado tão distante do 180, mas um 179, geralmente, né, pode acontecer isso, quando a gente vai fazer o uso do transferidor. Utilizando o que você já conhece sobre triângulos e retas paralelas cortadas por uma reta transversal, encontre as medidas dos ângulos de x, y e z na figura a seguir. Então a gente tem aqui ó, o x, o y e o z. E temos que encontrar esses valores. Só observando, né, a gente já vê aqui ó, que o y, o oposto do vértice, é o 105 graus. E a gente sabe que o oposto pelo vértice é, né, sempre correspondente. Ou seja, já temos que y é igual a 105 graus. Se observarmos aqui, ó, o x está entre o triângulo, né, ABC. Concorda? Ó, aqui é um triângulo. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então a gente tem ali, ó, x mais 35 mais 105. Fazendo, né, aqui a soma de 35 mais 105, vamos chegar em 140. Ou seja, né, que eu esqueci de colocar, que é igual a 180. Então temos, né, que x mais 140 é igual a 180. Ou seja, qual é o valor de x, né, que a gente soma com 140, que vai dar 180. A gente pode, né, passar esse 140 para o lado de lá, como está somando, ele vai passar para lá subtraindo. 180 menos 140, vamos descobrir que o x é igual a 40 graus. Então a gente já descobriu o valor de y e de x. Vamos fazer a mesma análise para descobrir o valor de z. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, aqui a gente tem z mais o y, que a gente sabe que é 105, e mais 40.
E isso aqui tem que resultar em 180 graus. 105 mais 40 vai dar 145 graus. Esse 145 vai passar para lá, né? Subtraindo. Então, se vocês fazerem essa conta, vão descobrir que o resultado de Z vai dar 35 graus. Essa é uma das maneiras de fazer, né? Vocês também poderiam ter feito, né, só por observação, né, analisado, né, que o 40 graus aqui corresponde, né, ao X aqui. E o 35 corresponde ao Z, né? Também poderiam ter feito já direto, né, pela análise ou fazendo, né, as contas. Agora a última atividade da situação de aprendizagem 6, atividade 3, geometria e as construções. O triângulo é um polígono com uma importante propriedade. Conhecimento popular apoia-se nessa propriedade em inúmeras situações, como em projetos de portões ou de cercados. E a ciência expandiu para a construção de grandes obras de engenharia. Quais figuras geométricas podem ser vistas nas imagens a seguir? Então, o que a gente pode ver aqui, né? Fazer uma análise aqui, ó. É um triângulo, né? A gente pode ver aqui, então, os triângulos. Em grupos, em grupos, vocês devem planejar uma pesquisa e descobrir que o triângulo é tão usado nas construções em geral. Pesquise em livros e sites. Após a conclusão da pesquisa, gravem um vídeo e na data agendada para a apresentação. Exibam o vídeo aos demais colegas. Então, né, essa é uma pesquisa que vocês vão fazer, né? E o que essa pesquisa, né? Assim, um resuminho, né? Que deve conter. Em geral, os triângulos são utilizados em estruturas leves, que estão sujeitas a força e compressão. Pela sua estrutura, fornece força e estabilidade, ou seja, ela não se deforma. As duas formas mais comuns são os triângulos equiláteros, né? Lembra? Equiláteros, todos os lados são iguais, e o triângulo isósceles, que a gente tem dois lados iguais e um diferente, pois sua simetria auxilia na distribuição do peso. Se a gente for deduzir, né, pelas imagens, fazendo uma análise bem por cima, né? Se a gente deduzir que este lado aqui é igual a este lado aqui, né, parece ser um pouco diferente. Ou seja, aqui seria um triângulo isósceles. E aqui, né, fazendo análise por cima, né, não podendo afirmar, mas se a gente fazer uma análise, né, parece ser um triângulo equilátero de três lados iguais. E assim a gente encerra a situação de aprendizagem, né? 6.